Sejam bem-vindos e bem-vindas. Agradecemos a sua presença e dos nossos parceiros institucionais que estão conosco, não só neste evento, como em todas as ações promovidas em parceria com a Undime, Instituto Alana, Instituto Natura, Itaú Social, Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação SM, Fundação Telefônica Vivo, Fundação Santilana, Sebrae e Unicef. O 19º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação é uma realização da Undime com apoio oficial da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, patrocínio institucional do Sebrae, patrocínio master das empresas A Página, Ecossistema Educacional, Aprende Brasil Educação, Aprender Editora, Bay Educação, Dom Parque, Grupo Infinity Soluções Integradas, Positivo Tecnologia Educacional, Soluções Moderna e Vera Cruz. 19º Fórum Nacional de Dirigentes Municipais de Educação. Que bom que você veio! Bom dia, gente. Peço a licença aos nossos ancestrais, aos meus mais novos, meus mais velhos, meus iguais, dizer da honra de estar nesta mesa. E é interessante demarcar um território, até porque a vestimenta, os achóis que eu estou usando aqui neste momento, eles não se configuram como uma fantasia ou como uma alegoria, e sim como uma vestimenta do meu cotidiano. Além de professor, eu sou um babalorixá, líder religioso do Ileaxé Yaomi Oriléucum, que é a casa de força da Mãe das Águas da Nação do Oceano, lá na Bahia. Então, na cidade de Aratuípe, eu tenho um terreiro de candomblé e um terreiro que trabalha justamente com o contraturno, com alguns alunos da nossa rede municipal, trazendo um pouco de educação em tempo integral para eles e trazendo um pouco da nossa cultura. Então, muito importante a gente frisar isso aqui. Há 20 anos, o Brasil ele dá um pontapé imenso no sentido de resgatar, de valorizar a cultura africana. Nossa LDB, ela é acrescida com o seguinte dispositivo: nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e cultura afro-brasileira. 20 anos se passaram e a gente ainda tem um trabalho um tanto quanto incipiente sobre esse processo. O que confirma isso é a pesquisa feita pelo Instituto Alana, Instituto Guelé 10, o Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, que traz informações, e não vou dar spoiler aqui, tanto spoiler, mas informações de apenas 29% nas nossas redes implementam, fazem esse trabalho com veemência sobre a implementação da Lei 10.639. Mas eu não estou aqui para adiantar muita coisa, e neste momento, na urgência do momento, eu convido a Beatriz Benedito, analista de políticas públicas do Instituto Alana, e a professora Tânia Portela, sócia e consultora em educação do Guelé 10, Instituto da Mulher Negra, que irá versar sobre essa linda pesquisa que foi apoiada também pela Undime. Por favor, queridas, o palco é de vocês. Obrigada, professor. Bom dia, gente. Vou abrir a fala aqui, trazer um pouquinho dos dados da nossa apresentação, mas, antes de tudo, eu quero agradecer a Undime pela parceria que possibilitou a realização dessa pesquisa, agradecer por esse espaço de diálogo para a gente estar aqui hoje. É o último dia de fórum, a gente sabe que está todo mundo cansado, né? Foram dias intensos esses últimos,
mas estamos aqui nesse horário para falar sobre esse tema que é tão urgente para o Brasil. Eu tenho o controle da apresentação? É o verdinho? Espera aí, gente, essa parte a gente não ensaiou. Como que eu passo o slide, Joana? Não está indo. Foi. Volta. Então tá. A pesquisa, então, é uma parceria Alana, Galedes, Undime, Uncime, um apoio institucional de Imaginable Futures, sem qual a gente também não conseguiria ter realizado esse trabalho. É uma pesquisa que a gente realizou com secretários municipais de educação, então muitos dos que estão aqui hoje responderam, contribuíram para que a gente chegasse o mais próximo possível de um diagnóstico sobre a implementação da lei 20 anos depois da promulgação. E a gente divulgou essa pesquisa em abril. Então, o que a gente fez para a atualização desse fórum, acho que ano passado a gente estava aqui contando que haveria uma pesquisa e a gente atualiza ela para trazer como devolutiva nesse fórum, são os dados regionalizados, né, que foi uma demanda apresentada tanto por tomadores de decisão quanto pela imprensa, e a gente achou que valeria a pena atualizar. Então, a gente tem esse objetivo de analisar como que a administração pública implementa a 10639, então a gente olha para a estrutura das secretarias, né, e a gente conseguiu falar com quem, né? Qual é o perfil de quem respondeu as nossas perguntas. A pesquisa conta com 21% de adesão das redes municipais de educação em todos os estados brasileiros. A maioria de quem responde à pesquisa são os dirigentes municipais, alguns técnicos também, uma presença forte de técnicos que estão na secretaria já há bastante tempo, né? A gente está falando de 11 anos para mais. Raça e cargo, quando a gente faz esse cruzamento, a gente tem maioria de mulheres brancas em cargos de dirigência, maioria de mulheres negras em cargos técnicos. É importante a gente trazer esse recorte para a discussão de equidade na educação pública. E a metodologia, então, é essa. A gente apresenta aqui os dados quant, esse olhar para os estados regionalizados, mas a pesquisa também é composta por uma etapa qualitativa que está no forninho e deve ficar pronta nesse próximo semestre. Quando a gente separa esse grande grupo em 3 pequenos grupos, entendendo o perfil de aplicação da lei, como as secretarias se organizam, a gente tem o resultado de 71% de secretarias que não cumprem a lei de forma satisfatória, né? E o que isso significa, né? Na prática, isso significa que o principal instrumento de combate ao racismo nas escolas não está sendo cumprido. E essa era uma hipótese que a gente já tinha meio que no nosso horizonte. A gente busca entender o que aconteceu, né? Quais são as falhas e quais são as possibilidades de ação para uma ação comprometida. Para isso, a gente observa 4 fatores: orçamento, disponibilização de orçamento, presença de equipe dedicada, a regulamentação da lei, então como que a gente torna uma lei federal mais próxima dos nossos territórios, e as ações coordenadas das escolas. Como que essas escolas elas têm atuado e quais são os apoios das secretarias para ampliar a presença a atuação dessas escolas. E aí, quando a gente olha para 2 aspectos que são fundamentais para a estruturação da política, quando a gente fala de investimento, a gente tem 39% das secretarias falando que realizam investimento em algum tipo de ação, mas só 8% afirmando ter uma dotação orçamentária dedicada para a educação para relações étnico-raciais. Um número muito pequeno, né, quando a gente sabe que a disputa orçamentária também é uma disputa política. E aí, quando a gente olha para as equipes, quais são as secretarias que têm alguém que olhe para a agenda, que tem uma equipe dedicada para olhar para a agenda, para puxar essas informações, para puxar parcerias, para coordenar redes, para, no momento do planejamento, levantar o aspecto das relações raciais como pauta prioritária, pauta de atenção da secretaria. 74% não tem nada. Não tem nenhuma pessoa olhando para essa agenda. Só 5% tem alguma equipe para isso. Isso também reflete quais são os resultados que a gente vai encontrar para frente, né? E aí, quando a gente fala de ações,
a gente tem 24% das secretarias olhando para indicadores por raça e cor. E aí esse dado confirma o anterior, né, quando a gente pensa que 74% não tem ninguém e 24% olham para os indicadores por raça e cor, né, um número bem contraposto aí, que não deixa fugir a importância de ter um profissional para observar a lei, né, nessa perspectiva. E quando a gente olha para quais ações as secretarias estão desenvolvendo de forma intencional, a gente tem nenhuma ação é realizada por mais da metade das secretarias de forma intencional. E a que chega mais perto disso são orientações em casos de violência racial na escola, né, em casos de racismo. Como que a gente responde a isso? As ações que menos são intencionais são ações de desenvolvimento de parcerias, são coordenação da ação das escolas, apoio e estruturação de bibliotecas ou de centros de referência, de criar referências da população negra, o que demonstra que as secretarias ainda estão num papel muito reativo, né, de atuar com a pauta e pouco propositivo. E isso nos chama a atenção. E quando a gente olha as percepções sobre quais são os temas importantes para essas secretarias, né, para esse contexto, a gente tem, então, diversidade cultural, gênero literário, atores, alimentação e cultura alimentar lá no topo, que são temas de entrada, temas de criação de referenciais que são muito importantes, mas a gente ainda tem embaixo dessa lista os temas que são, né, que são os temas que nos permitem mudar as estruturas raciais brasileiras, que é a construção de privilégio, o legado de escravização. Quando a gente fala de hierarquização de saber, isso ainda está muito incipiente na ação das secretarias. A gente acredita que consegue avançar na discussão, contribuir para uma discussão mais qualificada e mais transformadora a partir desses temas também, né, do enfrentamento dessas questões. E aí, quando a gente olha para os desafios, e é que é interessante, assim, acho que a gente sentiu nesse dia de fórum, nas mesas que nós tivemos ontem pela manhã com a Ellen Silva, ou pela tarde também, na fala dos professores que trouxeram a importância do financiamento para a educação para relações étnico-raciais, esse pedido de apoio, né, que os secretários, que vocês trazem para a implementação da lei, essa dificuldade de transpor o ensino para a sala de aula, como a secretaria não tem ainda informações suficientes para essa implementação. E aí a gente enxerga, no outra ponta de dificuldade, de desafio, a baixa resistência, né? O que demonstra que a gente tem uma possibilidade, um campo de atuação, pessoas dispostas e interessadas em levar esse debate para os territórios. Então, a gente também sai com algum horizonte de ação. E aí, passando já para os dados regionalizados, que eu acho que é a novidade desse momento que a gente organizou para esse fórum, acho que vale dizer, e os dados, eles estão, as fichas de destaques, estão nas pastas e nas mochilas que foram distribuídos na entrada do evento, e aí vocês podem olhar mais detalhadamente, aqui eu trago só alguns apontamentos, e muito rápido, porque eu preciso passar a palavra para a Tânia. Quando a gente olha para a região Nordeste, a gente tem o Ceará como o único estado que mais da metade dos casos apresentam ações consistentes e perenes para a implementação da 10.639. Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte ficam abaixo da média nacional, né? Mas ainda assim são os municípios, são os estados, Alagoas, Bahia e Pernambuco são os que mais acompanham indicadores por raça e cor, o que demonstra também uma preocupação da política educacional de considerar esses fatores nos seus desenhos, nas suas formulações. E quando a gente olha para os estados do Norte, a gente tem um Acre com maior participação na pesquisa, né? Então, 91% dos municípios do Acre responderam à nossa pesquisa, mas 90% deles ainda não realizam ações consistentes e perenes para a implementação da lei. O que demonstra o quê? Que a gente tem um espaço de atuação, pessoas interessadas e dispostas para fazer essa discussão, para construir uma política pública comprometida, mas que ainda precisam de apoio governamental, apoio de organizações interessadas, né? 65% das secretarias do Amazonas observam os indicadores por raça e cor. E o Pará foi um estado que teve baixa adesão à pesquisa.
mas desses 8% de municípios que respondem à pesquisa, trazem ótimos resultados, né? 82% deles têm um currículo adaptado, têm orçamento disponível. Então, a gente observa quem está interessado em fazer esse debate tem feito com muita qualidade nessa região. O Centro-Oeste foi interessante, porque quando a gente recebeu esse convite para fazer a organização dos dados por região e apresentá-los em Cuiabá, nos preocupou, porque o Centro-Oeste é a região em que a gente encontra maiores desafios, tanto de adesão para a pesquisa quanto de cenário, né? 17% dos municípios realizam ações consistentes perentes para a implementação da 10639. É um número muito abaixo da média nacional, né? 90% das secretarias que respondem à pesquisa não possui uma pessoa, não tem uma pessoa responsável por essa agenda, o que demonstra também uma fragilidade do assunto na pauta. E os que realizaram adaptações curriculares não disponibilizaram orçamento para implementar a lei, para implementar ações, para olhar para essa pauta com a devida atenção que merece. E quando a gente olha, então, para o Sudeste, eu acho que vale aqui dizer que no Rio de Janeiro a gente tem uma inversão da situação nacional, né? A gente tem 7 em cada 10 secretarias implementando a lei de forma consistente, quando no cenário nacional é 3 a cada 10, né? Então, a gente tem uma inversão. Em São Paulo, aparece com esse cenário um pouco diferente, né? 7 em cada 10, de fato, não cumprem a lei, né? E ainda abaixo da média nacional, as secretarias adaptaram seus currículos, observam os indicadores de raça e cor. Então, são dados também que nos preocupam e que nos convocam à ação. E aí, chegando aqui nos destaques da região sul, que também foi uma surpresa quando a gente começa a olhar para eles e desmembrá-los, a gente vê que no Paraná eles estão acima da média na adaptação curricular, na disponibilização de orçamento. A gente tem no Rio Grande do Sul mais de 60% dos casos, então o dobro da situação nacional, realizando ações consistentes, perentes, comprometidas para a implementação da 10639, e recurso disponibilizado para nessas secretarias para realizar ações, né? Em Santa Catarina, a gente já teve também um cenário um pouco mais difícil, tanto de adesão quanto de cumprimento da lei. E eu acho que, finalizando a minha fala, passando a palavra para a Tânia, para trazer a reflexão sobre os aprendizados, quando a gente está falando dessa pesquisa, quando a gente está falando da 10639, a gente tem falado sobre o fortalecimento da gestão pública para entregar uma educação integral, de qualidade, um desenvolvimento integral das crianças e adolescentes, a construção de um país, né, que reconheça e valoriza seus povos. Então, a gente tem feito essa discussão e ocupado todos os espaços que a gente tem sido chamados, construindo diálogo para esse fortalecimento. E eu mantenho o Instituto Alana à disposição para continuar essa conversa. Bom dia a todas as pessoas. Cumprimento a mesa por meio da professora Nilma Lino Gomes, que é uma grande referência para a gente em educação. A gente sempre fala que, para além da importância dela para a agenda de educação e relações raciais, esse país tem sorte de ter a nossa eterna ministra e reitora como uma brilhante referência, uma essencial referência para políticas públicas educacionais no Brasil. Quando nós pensamos a construção dessa pesquisa, nós fomos orientadas, aqui representando o GELEDES, esqueci de dizer isso, representando o GELEDES, Instituto da Mulher Negra. GELEDES é uma organização com mais de 30 anos de atuação em defesa de mulheres e negros, que são as populações mais vulnerabilizadas no país, e também se posiciona e atua internacionalmente para a incidência brasileira, a incidência local, em contraposição a demais discriminações e em favor da educação pública e de qualidade para todas as pessoas. Posto isso,
Eu acho importante que esses dados que nós trouxemos aqui com a pesquisa, eles apontam para um plano que nós temos já há quase 20 anos para a implementação das diretrizes curriculares para a educação e relações raciais. Então, esse trabalho foi orientado nas dimensões que são indicadas pelo plano. Então, dialogam muito de perto com o que nós vemos na realidade do país. Essa pesquisa também veio no momento oportuno de retomada, de reconstrução de políticas públicas da agenda educacional para relações raciais e essa nova possibilidade também de compreender um planejamento do Plano Nacional de Educação e da discussão do orçamento na educação. Então, a nossa participação nesse fórum, nesses 2 últimos dias, foi bastante pautada nessas questões. E nós acreditamos que essa possibilidade de diálogo com os municípios é bastante importante, considerando esse contexto que trazemos agora. E com os dados desagregados, nós acreditamos que fica muito mais fácil para os municípios observarem as suas regiões e observarem também, mais uma vez, para além de terem colaborado, respondendo os questionários da pesquisa, observarem também em que lugar eles ocupam nesse mapeamento que vocês mesmos nos responderam, né? E os resultados da nossa pesquisa, em parceria com o Instituto Alana, foi corroborado também pelos resultados da pesquisa feita pelo Projeto CETA e Instituto Peregon, do qual o GLE10 também faz parte, né? O Projeto CETA reúne 7 organizações, que atuam também no campo da educação e são representadas por Maquiraeta, CONAC, Organização Indígena Quilombola, GLE10, ActionAid, Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Ação Educativa. Tem mais uma aqui que eu acho que eu não estou lembrando. Mas até o final eu lembro e falo para vocês. E na pesquisa que foi recém-lançada pelo CETA, tem muitos pontos de convergência com a nossa pesquisa. Quando diz que 44% das pessoas consideram o fator raça como o maior fator de desigualdade. E principalmente que 64% das pessoas reconhecem que os espaços da educação são os lugares em que elas mais sofreram racismo. Então, isso já demonstra a centralidade de abordarmos esse tema. Para além disso, outro ponto de convergência que as 2 pesquisas têm na abordagem do que é feito nas escolas por meio dos municípios. Na pesquisa feita por Alana e GLE10, nós observamos que os temas mais tratados são os temas de entrada de sensibilização, mas as secretarias responderam também que são mais demandadas a resolverem as situações de racismo. E nesse ponto, a pesquisa do CETA também traz que o que as pessoas consideram mais importante serem abordados nas escolas são as resoluções e os protocolos para as situações de racismo, que ainda é muito candente. Elas reconhecem que tem avançado o campo de execução de história e cultura africana, história e cultura indígena, mas ainda sentem bastante falta dessa demanda. Então, eu acho que esses pontos de convergência, e a pesquisa completa está disponível aí, vocês podem acessar pelo QR Code do Projeto CETA, e fazer a leitura das 2 pesquisas em conjunto. E eu acho que isso vai fortalecer bastante esse momento de reconstrução política, esse momento de planejamento, que a gente está na porta do Plano Nacional de Educação. A gente sabe que isso vai afetar os planos municipais, os planos estaduais de educação. Então, eu acho bastante importante a gente ter em mente esse diálogo dessas 2 pesquisas e a realidade dos municípios de vocês. Pode passar. Então, não vou abordar dados mais de pesquisa e vou convidar vocês a também consultarem o QR Code da pesquisa que nós fizemos. Nós estamos agora na etapa
de regionalização dos dados. Então, compartilhamos alguns apontamentos, a integralidade desses dados vocês vão encontrar nas nossas plataformas. E a próxima etapa, que vai ser em novembro, a gente vai trazer um adensamento, estudo de casos de municípios que estão um pouco mais avançados, têm ações um pouco mais consistentes, que nós acreditamos que podem servir de inspiração para a continuidade e aprofundamento do trabalho nesse campo da educação. E, no mais, nós agradecemos a oportunidade de diálogo, agradecemos ao Undime, a parceria e a possibilidade de compor a mesa nessa manhã com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, Beatriz, Tânia. É importante a gente deixar bem claro dessa necessidade de formação para a educação antirracista e também pensar no garantir no nosso PPA, na nossa LOA, o financiamento para tal. A pesquisa nos traz o quanto é incipiente ainda este trabalho, da necessidade de implementarmos a Lei 10.639. Mas, assim, no momento, às vezes, pensamos que estamos implementando a lei e colocando essa temática nos eventos da escola, trazendo para falar do negro, da cultura do negro no folclore, assim como colocamos muitas vezes para falar do índio apenas no dia 19 de abril. Nessa temática, a história e a cultura afro-brasileira, ela deve transpassar por todo o currículo, ela deve pulsar no currículo dos nossos municípios e das nossas escolas. Isso é muito importante frisar para não confundirmos realizar evento com a temática, com um trabalho perene, com um trabalho firme e consistente desse processo que, para além do trabalho da escola, é um processo histórico de reparação e também de descolonização. Isso é importante frisar. Eu acho que todo mundo está muito ansioso para ouvir a professora Nilma Lino Gomes, consultora para políticas antirracistas da Fundação Santiliana. Já encontrei só esse ano alguns momentos, professora, e digo, depois da sua fala, com certeza, nem almoçar precisaremos, viu? Que já estaremos saciados. Por favor, fique à vontade. Bom dia. Muito obrigada. Eu quero começar saudando aqui a Undime e cumprimentando também a posse da nova diretoria. Quero cumprimentar toda a Undime na pessoa do presidente Alessio Costa. Quero cumprimentar também meu colega e minhas colegas aqui de mesa. Anderson Passos, parabéns pelo seu trabalho. Tânia Portela, representando Gueledés. Beatriz Benedito, representando a Lana. E essa potência, que é essa junção dessas duas organizações para apresentar essa pesquisa tão importante para todas nós e para todos nós. Eu quero também começar relembrando que o Luciano Monteiro, da Fundação Santiliana, pediu para relembrar que o prêmio Escolas Sustentáveis ainda está aberto, que vocês possam entrar no site da Fundação Santiliana e se inscreverem, porque a gente tem escolas com potência para isso aqui. Então, me pediram para fazer a propagandinha, eu estou começando a fazer. Bom, gente, eu quero compartilhar com vocês algumas ideias que se inspiram na pesquisa que foi aqui apresentada e também nos trabalhos que nós temos realizado e nos meus próprios trabalhos de pesquisa e de ação política. Então, eu começo dizendo que tanto o movimento negro, quando ele formulou a narrativa política, que depois de muitos anos resultou na Lei 10.639 de 2003, que altera a nossa LDB, quanto as educadoras e os educadores, negros e não negros, antirracistas, todos nós concordamos, e eu acho que vocês vão também entender o que eu estou falando, nós concordamos que é de fundamental importância que a educação das relações étnico-raciais e o ensino de história da África nos currículos da educação básica exista. E por quê? Porque nós sabemos que a instituição escolar, ela tem um papel fundamental no combate ao preconceito, não é?
no combate às discriminações e também num processo de reeducação das relações étnico-raciais, que faz parte do que nós entendemos como um conhecimento crítico da realidade e que é um dos papéis que a nossa educação, seja básica ou superior, deve proporcionar. E também, esse conhecimento crítico, ele pode nos ajudar a entender não só a nossa realidade local, como a realidade nacional, como a realidade internacional do mundo, ou seja, ampliar as nossas fronteiras, não é isso? Qualquer uma de nós, educador ou educadora, que tem nas suas mãos e que passa pelas nossas mãos, desde a básica até o ensino superior, pessoas, vidas, eu entendo que a nossa postura ética e profissional é que essas pessoas passem por nós e saiam mais emancipadas e que saiam compreendendo mais a sua própria realidade e a realidade do mundo que cerca. Então, eu acho que aqui a gente não tem discordância. Outro ponto, eu acho que também todas e todos nós aqui nesse plenário reconhecemos que é extremamente importante o aprendizado da convivência ética uns com os outros, concordam? Não é isso? Uma convivência não autoritária, uma convivência não discriminatória, entre os diferentes, entre as diferenças, entre os chamados iguais. Ou seja, eu entendo que todas e todos nós aqui, de todas as maneiras que atuamos, sejam gestores, gestoras, equipe técnica, professores, professoras, nós entendemos que somos diferentes e, por sermos diferentes, queremos ser tratados com dignidade, não é mesmo? Ou alguém aqui gostaria de ser tratado indignamente? Eu penso que não. Muito mais na educação. Mas um outro ponto que eu acho que é acordo nosso aqui. Também de que a nossa sociedade e a nossa escola, elas ainda precisam avançar muito, embora nós lutemos muito, não é mesmo? Temos que reconhecer as nossas lutas, porque senão não estaríamos aqui, esses dias todos, lendo, discutindo, intervindo, vendo materiais importantes e interessantes para comprar para as nossas escolas, avaliando a qualidade desses materiais, não é mesmo? Nós não estaríamos aqui. Então, eu entendo que nós concordamos que, apesar de todas as nossas lutas e esforços, precisamos ainda avançar muito, e muito mesmo, para que a equidade, ela seja, de fato, um eixo norteador das nossas práticas educativas e da gestão das escolas e dos sistemas. E aqui eu estou pensando nas escolas e nos sistemas. Mais um outro ponto. Nós também, concordamos, que nós temos que avançar muito ainda para que a gestão pública, de um modo geral, no Brasil, e a gestão pública educacional, em especial no Brasil, ela ainda avance numa compreensão que vai além da igualdade. Porque eu acho, sabe a impressão que eu tenho? Desde os meus anos trabalhando com educação infantil, até depois quando fui trabalhar no ensino superior, é que nós avançamos muito na compreensão da igualdade, entendendo as desigualdades cruéis que existem na nossa sociedade e que repercutem na nossa escola, expressam na nossa escola. Mas agora, gente, nesse século XXI, eu acho que nós temos que dar um passo a mais na nossa compreensão do processo educativo para entender melhor o conceito da equidade. E não só o conceito da equidade, mas é como nós podemos fazer com que as nossas práticas educativas, que nós queremos que ela não discrimine, não trate desigual os diferentes sujeitos que estão entre nós e conosco nas escolas e nas universidades, e que implementemos também a equidade. E quando eu falo em equidade, eu estou articulando, ela anda articulada com a justiça social. Então, significa que a justiça social em relação aos coletivos diversos que estão dentro da escola pública hoje, principalmente a escola pública, ela tem que ser também um eixo pedagógico, entenderam? Ela também tem que ser um eixo da gestão da educação, porque ela significa que, mesmo que nós tenhamos avançado, universalizando a educação básica, trazendo outros sujeitos que estavam fora da escola para dentro da escola, nós ainda não compreendemos muito bem que quando esses sujeitos chegam e a gente fala universalização da educação básica, não é isso? E universalização da educação infantil, do ensino médio, nós lutamos, são bandeiras, eu lutei muito por isso, imagino que aqui tantas pessoas lutaram e lutam. Na hora que nós falamos nisso, os sujeitos e as sujeitas diversas vêm.
porque são sujeitos que, historicamente, têm vidas marcadas pela desigualdade, pela vulnerabilidade, pelo trato desigual às suas diferenças. Então, vem chegando para dentro das nossas escolas quem? Negros, indígenas, quilombolas, pessoas do campo, pessoas LGBTQIA+, não é isso? Indígenas vem chegando mais mulheres, vem chegando pessoas de diferentes regiões do país, com diferentes culturas. Então, a escola que eu estudei, na primeira série primária, como a gente falava, na década de 70, não é a escola do século XXI que nós temos hoje. E os sujeitos que antes estavam fora da escola, pelas políticas públicas, educacionais, sociais, etc., que vão além da política educacional, eles chegaram dentro da escola. Então, não basta apenas eu falar, vou tratar igualmente. Eu tenho que tratar igualmente, sim, pensando na igualdade formal, no direito de todas as pessoas serem tratadas dignamente dentro da escola e da sala de aula, de fazer uma gestão que seja uma gestão que prime por essa igualdade dos direitos dos estudantes e suas famílias dentro de sala de aula, na escola, na secretaria que eu coordeno aquele conjunto de escolas, mas eu também tenho que ter um olhar para que as diferenças, quando vêm marcadas pelas desigualdades, precisa que as nossas práticas tenham justiça social. E a justiça social caminha junto com outro tipo de justiça, que tem a ver conosco, com conhecimento, que é a justiça cognitiva. Isso significa que esses sujeitos também vêm com diferentes conhecimentos, costumes, línguas, religiosidades, valores. E aí, nesse momento, a gestão educacional, pensando numa gestão antirracista, ela tem que articular a igualdade, a equidade, a justiça social e a justiça cognitiva. E é isso que eu acho que é um dos grandes desafios da gestão educacional hoje, da gestão do sistema, da gestão da escola, da gestão do Ministério da Educação, é da gestão pública no Brasil. E por que a Nilma está falando tudo isso para vocês? Poxa, será que ela não vai entrar na discussão da 10639? Eu já estou dentro da discussão da 10639. Porque o que fez essa legislação existir e alterar a LDB foi justamente essa sensibilidade dos movimentos sociais que caminham muito à frente do que o Estado. Os movimentos sociais caminham muito à frente do que as próprias instituições do Estado, porque ficam na sociedade sentindo o clima, entenderam? São termômetros, são faróis. E o movimento negro, percebendo na sua história de luta antirracista que essas dimensões precisavam ainda avançar no Brasil e na educação brasileira, lutou anos para alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e introduzir nessa legislação o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana. Mas mais, não para aí. A legislação não fala só disso. Leiam as diretrizes, releiam as diretrizes, vocês vão ver que fala sobre educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Ou seja, nós precisamos nos reeducar para as relações étnico-raciais. Não é só aceitar o diferente, a diferença, dentro de sala de aula da escola, não é só falar que, olha, eu considero na gestão que é importante, etc., mas é como fazer, como agir. E isso é novo para nós, porque apesar da luta histórica ser muito antiga, as práticas e as alterações das estruturas são mais recentes no nosso país. Vocês estão compreendendo o que eu estou querendo dizer? Então, eu estou pensando aqui com vocês, também me sentindo uma gestora que já fui do ensino superior e uma professora que já fui da educação básica e sou do ensino superior. Então, é nesse sentido que o movimento negro percebeu que superar o racismo é reduzir desigualdades. Superar o racismo na escola é reduzir desigualdades. E o movimento indígena também percebeu, nessa mesma esteira de pensamento, que introduzir também a discussão da questão indígena é importante, não só para a escola indígena. A escola indígena já vive a cultura indígena. É para a escola não indígena. É para a escola não indígena ainda cheia de estereótipos, não é isso, gente? Sobre o que significam os chamados povos originários no Brasil. Por isso, a alteração da 11.645 de 2008.
Entenderam? Então, o que eu quero mostrar para vocês é que essa alteração da Lei de Diretrizes e Bases, que vem com diretrizes curriculares, que vem com um plano nacional, ela é muito mais do que só o foco na educação. É o foco numa sociedade mais justa, mais digna, mais equânime. É o foco num conhecimento mais emancipatório. E como todas e todos nós estamos num processo de aprendizagem dessas questões, todos e todas nós estamos sendo reeducados e reeducadas. Mas precisamos nos abrir para aceitar que ainda não sabemos tudo e aprender com quem sabe. Os movimentos sociais sabem, têm expertise e podem nos ajudar nesses processos. Os núcleos de estudos afro-brasileiros das universidades podem também nos ajudar nesses processos. As redes de ensino e secretarias municipais, que na pesquisa mostra que já avançaram mais, podem ter trocas e nós fazemos redes entre nós para aprendermos também com aqueles e aquelas que já estão avançando mais. E aí fazemos trocas coletivas, trocas mais justas, trocas mais produtivas no campo educacional. Indo além, eu tenho participado no Ministério da Educação, ajudado naquilo que me demandam da SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Educação de Adultos, na realidade agora Educação de Adultos, né, Diversidade e Inclusão, e participei de um processo no dia 11 de julho, que é de uma rediscussão do plano que implementa a 10.639. E tem algo que eu vejo que é muito importante e que a gestão da educação pode fazer para fazer avançar os dados que nós vemos aqui nessa pesquisa e na outra pesquisa também que foi realizada pelo CETA, que é o seguinte: ninguém constrói política emancipatória somente na conscientização da importância. Primeiro passo é conscientizar, não é isso? Já está bom demais. Porque tem gente que não se conscientizou ainda da importância do que nós estamos falando aqui, né? Tem gente que faz muxoxo quando a gente fala. Muxoxo em Minas é aquelas caras assim, aquelas caretas, entendeu? Tem gente que acha que não é tão importante assim. Eu vou cuidar de outros assuntos administrativos e técnicos da gestão, outros assuntos pedagógicos. Esse negócio é de militante, não é isso? Eu não sou militante, não tenho que fazer isso. Esse não é papo de militante, gente. Esse é papo de educação brasileira. O militante sabe onde ele milita e sabe qual é o discurso e a narrativa da militância. O que eu estou falando aqui é de uma narrativa pedagógica, política, que é independentemente do seu pertencimento étnico-racial. É disso que eu estou falando aqui. Então, o que nós precisamos, além da conscientização, é criar condições estruturais, condições orçamentárias. Ninguém faz política sem orçamento. E isso significa, olha, minha secretaria não tem, etc. Mas vamos batalhar junto ao governo do Estado, vamos batalhar junto ao Ministério da Educação. Nós temos que fazer disso também uma batalha política. Todos os ganhos que nós tivemos na educação, gente, foi de graça? Alguém deu por dádiva do Estado? Foi luta do movimento das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação. Então, essa luta também tem que ser nossa como trabalhadores e trabalhadoras da educação. Não só do movimento negro, não só do movimento indígena, não só do movimento quilombola, entende? Então, indo além, eu diria para vocês que a condicionalidade 3 lá do Fundeb, ela é importantíssima para a redução da desigualdade racial. E que a sua existência, ela é também resultado dessa luta do movimento negro pela implementação de uma educação democrática e antirracista. E aqui eu chego para vocês para um outro tipo de reflexão que eu gostaria que nós fizéssemos. Toda educação democrática tem que ser antirracista, gente. Como que eu posso falar que a educação é democrática se, na hora que a pesquisa que nós fazemos, que foi feita no Instituto CETA, fala que as pessoas percebem que ou já sentiram ou sabem que vão ser discriminadas racialmente dentro da educação escolar? Não dá para nós convivermos com essa realidade, com esse tipo de sentimento, entendeu? As pessoas deveriam ter a expectativa de que, ao passar pela escola e pela universidade, porque assim, na educação básica nós temos as lutas, na universidade estão 3 vezes mais luta, né? A gente tem mais avanços na educação básica dessas questões, muitas vezes, do que dentro dos cursos superiores da formação inicial de professores e professoras, não é mesmo?
Nós sabemos que hoje a formação inicial de professores e professoras não cumpre ainda o que a legislação fala, o que a resolução fala. Muitos cursos não têm discussões, não têm pesquisas, não têm disciplina, ainda que forme o futuro professor e a professora para essas questões. Então, lá também, na outra lado da ponta, também tem que implementar essas questões. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que nós precisamos também avançar na compreensão de que toda educação democrática, nós lutamos por ela, não lutamos? Acreditamos nela, não acreditamos? Ela tem que ser antirracista, ela tem que ser antimachista, ela tem que ser anti-LGBTQIA+, fóbica, ela tem que ser anticapacitista, ela tem que ser, não pode ter de preconceito etário, ela tem que ser justa. Aí fala, Nilma, mas é coisa demais para nós gestoras e gestores, é coisa demais para nós da equipe das secretarias, é coisa demais para nós da educação. Gente, educação é tudo mais, é ou não é? Educação é potência, é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que o Fórum da Undime colocou essa discussão dentro do Fórum, e a Undime está de parabéns. A própria Undime avançou na compreensão dessa questão, a ponto de colocá-la também para nós discutirmos, para além de financiamento, da política disso, né, aquilo, que a gente também discute sempre nos mesmos congressos, nos mesmos fóruns, não é mesmo? Então, o desafio que eu trago para vocês nessa manhã é de que nós compreendamos essas dimensões que estão imbricadas no que diz respeito à Lei 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2008 e as suas diretrizes. Elas não são leis à parte, elas são a LDB, e elas estão afirmadas em princípios internacionais, Convenção de Durban, Convenção dos Direitos Humanos, elas estão consolidadas na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 42, racismo é crime inafiançável, imprescritível. Elas estão dentro do capítulo da educação da Constituição Federal, entenderam? Então, quando nós implementarmos a nossa educação democrática com foco nessas dimensões, nós estamos atendendo todos esses princípios internacionais, os nossos princípios nacionais e os princípios locais, porque aí os municípios também têm responsabilidade de construir as suas diretrizes municipais para a implementação dessa legislação, porque a realidade brasileira é muito distinta. Então, a diretriz nacional é um parâmetro, mas um dos desafios da gestão, e também eu diria da UNCM, dos conselhos municipais, e aqui eu não estou falando nem dos estaduais, estou falando só dos municipais, para o nosso foco aqui, é também produzir debates coletivos, audiências públicas, junto com a Câmara dos Deputados, etc., com o movimento negro, e construir, junto com as educadoras e os educadores da comunidade, diretrizes locais para a implementação do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira e das relações étnico-raciais. E eu vou terminar com Paulo Freire, né, gente? Eu não podia terminar sem Paulo Freire, porque é uma pessoa que marcou a nossa educação e que principalmente marcou essas dimensões que eu chamo a atenção para vocês nessa manhã e que nós estamos chamando a atenção. Olha, nós passamos tempos de desesperança quase nesse país e nós estamos retomando uma democracia tão suada, né, de tanta luta para todos nós. E Paulo Freire fala o seguinte, olha, nós mostraremos então que nós não somos esperançosos e esperançosas por pura teimosia, mas por um imperativo existencial e histórico. É isso que eu queria deixar para vocês nessa manhã e agradecer pela atenção. Muito obrigada. Obrigadésima. Beijo. Quando eu falei que sairíamos saciados, eu não estava exagerando, com certeza. É importante, nesse momento que a gente está vivendo, justamente com essas condicionalidades do Fundeb, mas é interessante não a prática meramente por conta do financiamento. A educação, ela precisa ser antirracista. E é interessante deixar frisar que utilizamos de muitos eufemismos para falar de racismo. É preconceito racial. Não é racismo. É racismo. Nós temos que desestruturar
todo esse processo que há muito tempo vem acontecendo, é não reagir com risos para ações racistas. Isso é muito importante, e enquanto gestores, nossa responsabilidade para deixar nas escolas esta semente. Então, conseguimos um espaço para perguntas. Então, vamos abrir o espaço para 3 perguntas. Então, a plateia fique à vontade para perguntar. Um inscrito, por favor, entra aqui à frente. Mais alguém? Perguntas? Tem um inscrito, Vanelli, por favor. Bom dia, eu sou a professora Marielsa, do município de Condado, Pernambuco. E me sinto muito feliz, viu, Nilma, nesta manhã, parabenizar a todos, da Undime, aí essa mesa dessa manhã, porque a Lei 10.639, lá na cidade de Goiânia, nós tivemos, há 15 anos atrás, o curso de Pedagogia Afirmativa, e baseado justamente na lei, para implementar, Nilma, a Lei 10.639, dentro dessa perspectiva, não é? Que já era uma luta dos movimentos negros unificados a partir de Minas, do Rio e de tantas outras cidades. Pois bem, a faculdade formou 2 turmas, inclusive turmas da Rede Municipal de Educação de Goiânia. Eu não sou de Goiânia, sou de Condado, mas somos vizinhos. Minha gente, é um divisor de água em nossas vidas, fazer o curso de Pedagogia Afirmativa, que é uma medida justa e tardia, eu não me canso de dizer. Pois bem, e tivemos muito apoio do Ministério na época. Então, eu volto à minha pergunta. A minha pergunta é, a partir de hoje, não é? Como os municípios, porque esse trabalho a gente implementa na nossa rede, fizemos já esse ano seminários e roda de conversa nas nossas escolas municipais de Condado, através de uma empresa e de nossa equipe. Nós trabalhamos dentro da nossa rede essa temática no nosso dia a dia, dizendo sempre aos alunos que o racismo é de crime inafiançável e imprescritível. Então, nós precisaríamos de ter mais cursos de formação e de atualização para que nossos professores tivessem mais conhecimento, porque muitas vezes a gente pergunta, o que ensinar se a gente não conhece? Se os próprios livros não trazem o valor da África que a África tem para a humanidade, não é verdade? Quando o livro de história do fundamental ou do ensino médio traz o quê? Traz só o Egito. Agora já tem alguns reinos que foi acrescentado. Mas a gente sempre, quando pergunta sobre África, pensa logo em quê? Em fome, gafanhoto e miséria, que na verdade não é. É um continente riquíssimo, com mais de 52 nações, e que seu solo é rico e muito explorado. Então, a gente precisa valorizar nossa ancestralidade, não é? E levar para as nossas escolas. Mas, ao mesmo tempo, Nilma, meu questionamento é esse. Nós precisamos de mais ações a partir do Ministério para que chegue na ponta, que são as cidades onde tudo acontece. É no chão da escola onde tudo acontece. Muito obrigada. E minha monografia no curso é o trabalho sobre a Lei 10.639, que está disponível para consulta na Faculdade de Goiânia. Muito obrigada pela oportunidade. Fui muito feliz, viu, de ver uma mesa desse porte e que me contemplou, e eu sei do meu trabalho, enquanto professora, o que eu faço com os meus alunos. Obrigada.
Professora Nilma? Vai ter que encerrar. Ok. Pronto. Quer fazer uma consideração, minha querida? Fico muito feliz de ouvir o relato da professora. A gente conversou ontem no auditório sobre a mesa de financiamento. A senhora fez vários apontamentos que são muito interessantes também nesse ponto da política pública. E a sua fala contempla que esse esforço demandam várias áreas, né? A academia, o governo, o movimento social, a escola. Então, cada setor da nossa sociedade tem a sua responsabilidade, tem o seu papel para contribuir com a discussão. Eu vou aproveitar também esse momento de fala final e de considerações para lembrar mais uma notinha que eu tinha esquecido em relação à pesquisa, a pesquisa do CETA, foi que as pessoas, 93% das pessoas, não se incomodam de responder o seu pertencimento, não se incomodam de responder o quesito cor. E na tomada de decisão política, você conhecer a realidade do seu território, do seu município, é muito importante. Então, respondam o censo escolar, preencham o censo escolar, não se acanhem de perguntar o pertencimento das pessoas, porque essa consulta foi feita por um grupo que representa milhões de pessoas. E quando você tem um resultado tão alto que as pessoas não se incomodam em responder o quesito cor, cai por terra o argumento anterior que tinha, que as pessoas não se intimidavam de responder, se constrangiam. Não, elas respondem e elas sabem responder. Então, estimulem seus municípios a coletarem esses dados no censo escolar, porque isso faz toda a diferença no momento de planejamento da política educacional, faz toda a diferença, como vocês sabem, no momento de destinar e utilizar as ferramentas para a implementação da Lei 10.639 e para a abordagem de educação e relações raciais nas cidades e principalmente nas escolas. Gente, é uma pena, viu? Mas teremos que encerrar a mesa. Oi? Oi? Pode sim, pode. Tem que encerrar a mesa, passar para a professora Nilma, que vai responder a pergunta. E a gente vai encerrar a mesa, infelizmente. Vou responder rapidinho, tá, gente? Bom, porque você foi tão amorosa e tão, assim, gentil de vir aqui na frente compartilhar a sua experiência com as pessoas, que eu não podia deixar de respondê-la. Então, primeiro eu quero parabenizar a você, a Goiânia, né, a cidade de Goiânia, a Secretaria Municipal pelo trabalho, dizer da importância dessa pedagogia afirmativa e dizer da importância também de nós cobrarmos para que as instituições de ensino superior realizem essa pedagogia afirmativa. Porque muitas vezes de dentro não vai sair, mas da pressão que nós possamos fazer, ela vai acontecer. E dizer que as ações do Ministério da Educação realmente elas são necessárias ações das secretarias estaduais de educação, das secretarias municipais, não somente, eu quero dizer, da gestão pública, não somente da educação. Porque quando a saúde vai mal, gente, a educação também vai mal. Quando tem desemprego, na escola isso se reflete. Quando a sociedade está violenta, isso se reflete dentro da escola. Então, a educação está interligada com todos esses setores. Logo, se a gente tiver uma educação das relações étnico-raciais, uma educação da diversidade, como um dos eixos da nossa gestão, da nossa prática pedagógica, nós também podemos interferir positivamente na sociedade. Então, acho que o movimento tem que ser também esse, porque muitas vezes nós falamos que as desigualdades, as violências se expressam dentro da escola, e de fato é verdade. Mas nós também não temos que pensar que aquilo de emancipatório que nós fazemos dentro da escola vai também para a sociedade. E é assim que a gente pode superar uma situação de uma cultura do ódio que nós temos visto se alastrar na sociedade brasileira nos últimos anos. E dizer que também dentro do Ministério da Educação há esse mesmo desafio, que a Secretaria de Educação Continuada, a SECADI, tem como foco atuar na diversidade.
mas também tem que ter uma interrelação da Secretaria de Educação Básica, da Secretaria de Educação Profissional, de quem atua nas outras áreas da infraestrutura, da economia também. Então, esse desafio, só quero finalizar dizendo que ele está para as secretarias e suas estruturas e a organização do seu orçamento, e também está para o Ministério da Educação e suas estruturas e a organização do seu orçamento também. Por isso é um desafio, e é por isso que nós temos que continuar caminhando na perspectiva de Paulo Freire. A gente sempre tem que ter a esperança do esperançar, porque a esperança do esperançar é agir. Ela não é a esperança da espera, de ficar sentado, esperando que algo aconteça para então eu fazer alguma coisa. E nós estamos aqui, estamos agindo. E eu tenho certeza que, assim como a professora que narrou aqui, outros e outras também teriam práticas e experiências interessantes para narrar conosco. Assim como outros e outras têm experiências que estão, nesse momento, ficando instigados de que precisamos voltar para os nossos espaços e avançar também naquilo que ainda não avançamos, no que diz respeito a essa dimensão. Trabalhar a educação das relações étnico-raciais é trabalhar as dimensões da diversidade na escola. Se nós somos um país diverso, não tem como essa discussão não estar presente pedagogicamente e administrativamente nas nossas instituições educativas da educação básica e do ensino superior. Obrigada, gente. Um bom dia. Agradecer imensamente a professora Nilma Lino, estendendo também a Fundação Santiliana, a Beatriz Benedito, também estendendo nosso agradecimento ao Instituto Alana, e a Tânia Portela, estendendo também o nosso agradecimento ao Guelé 10, Instituto da Mulher Negra. E aqui a gente vai encerrar, e eu separei para encerrar nossa mesa um provérbio iorubá que diz assim: Eni tosare toneon enim, odidum dandan kofi secou, que significa: quem continuar a olhar para trás enquanto está correndo, certamente vai tropeçar. Então, que a gente avance, como a professora Nilma fala bem, que a gente avance no sentido de não esquecer, não esquecer o que se passou, entender toda a trajetória até chegarmos aqui, mas seguimos em frente na construção de um mundo melhor. Amém. Obrigado.